Olá, mais um vídeo falando sobre tema que os acadêmicos da educação física pediram relacionado ao nosso TCC, ok? Outro pedido dos acadêmicos foi em relação à metodologia do trabalho. Bom, a gente está organizando um projeto de pesquisa onde a gente vai a campo coletar as informações, vai entrevistar ou utilizar um questionário lá com professores, com alunos, com a equipe de direção. Vamos fazer avaliações com os alunos, uma avaliação de peso e altura, vamos aplicar algum teste específico. Então, tudo isso precisa estar relacionado aonde? Em qual local do nosso projeto? Na região, no item 1.7, que é a metodologia. Não confundir com a metodologia científica da escrita, que se relaciona ao tamanho da folha, as margens superiores, inferiores, parágrafo, espaço entre linhas. Isso vai ser motivo aí de um outro vídeo. Essa parte de metodologia se relaciona como vai ser desenvolvido esse trabalho de projeto, tá ok? Então a gente segue as orientações aqui do livro do professor Renato, do professor Correia, os procedimentos de metodologia científica, mas poderemos utilizar, deveremos utilizar outros livros também. Então, também chamado por alguns autores de material e métodos, justamente porque daí, se for necessária a utilização de algum equipamento, de algum material, e os métodos que vão ser utilizados para a coleta desses dados. Então, aparecem algumas publicações até como material e métodos, tá ok? No padrão do nosso modelo de projeto, de pré-projeto, aparece o item 1.7 como metodologia, tá ok? Então, como serão coletados os dados? Que cuidados devemos ter? Precisa ter o termo de consentimento? Eu preciso enviar ao comitê de ética da instituição? Sim. Então, as dicas que foram dadas desde o início da disciplina para que se montasse o currículo Lattes, para que se fizesse o cadastro na plataforma Brasil, já são orientações para que a gente pudesse, a hora que a gente estiver com o nosso projeto completo, que possamos enviar para o Comitê de Ética através da plataforma Brasil, sendo que a pesquisa fica reconhecida pelos institutos aí nacionais, ok? Muito bem. Então, olha lá, uma dica, nossa metodologia deve ter 5 parágrafos, mas pode ter mais. Então, vamos ver aqui na medida que a gente mostrar os exemplos, se você vai conseguir perceber a diferença entre eles, e daí você vai entender se pode ser mais, ou pelo menos 5 parágrafos, tá ok? Mas para que a gente tenha uma dica, uma orientação, o que eu tenho que colocar nesta metodologia? Muito bem. Eu tenho que colocar então num parágrafo o tipo de pesquisa, o que é pesquisa e o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Quem vai fazer parte dessa pesquisa, a população, a amostra, qual é o instrumento de coleta de dados que eu vou utilizar, se é um questionário, se é uma entrevista, se eu vou fazer uma avaliação com os alunos, de peso e altura, se eu vou fazer o percentual de gordura, e se eu vou fazer alguma atividade prática com eles. Se vão haver aulas práticas, por exemplo, então eu posso fazer trabalhos individuais, em grupo, eu vou utilizar alguma tecnologia multimídia, vou desenvolver algum brinquedo, vou utilizar alguma estrutura. Então, no sentido que alguns autores colocam de material e métodos, é que se relaciona a questão de materiais com esse item, ok? Então, tipo de pesquisa 1, quem vai fazer parte da população 2, qual o instrumento de coleta de dados? 3. Como os dados vão ser analisados? 4. E como eles vão ser analisados, analisados e discutidos. Então, 5. Então, a ideia
né, é que pelo menos 5 parágrafos a gente tenha na nossa metodologia, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos, né? Peguei algumas metodologias de alguns trabalhos aí, para a gente olhar e dar uma analisada. Então, no primeiro exemplo, coloca lá, primeiro parágrafo, segundo um autor, Andrade, citação direta, né, citação literal, autor e página. Uma pesquisa é um conjunto de procedimentos sistematizados baseado no raciocínio lógico, então faz uma citação, né, do que é a pesquisa. A metodologia científica, né? Por que tem reticências? Porque da onde foi retirado do texto, né? Esse pesquisa não estava no início do parágrafo. Então, para mim, mostrar que existia algum texto antes, né? E como é até 3 linhas, a citação fica no corpo do texto. A pesquisa que segue é de campo, descritiva e diagnóstica. Então aqui ele fez uma citação do que seria pesquisa e no segundo parágrafo qual é o tipo dessa pesquisa. Então campo, descritiva e diagnóstica, pois segundo o autor, nesse tipo de pesquisa os fatos são registrados, observados, analisados, classificados, então ok. A pesquisa, segundo o autor, novamente, ainda ressalta que, quanto à natureza, pode se transformar ou se constituir, então complementa a questão do que é pesquisa, da importância dela. E aqui agora ele vai falar o quê? Sobre a amostra, a população e a amostra. Então, participarão da pesquisa. Tem um número, esse número pode mudar, pode, mas eu preciso já ter isso, né, a princípio definido, porque quando a gente enviar para o comitê de ética, eles vão pedir isso, né? Então eu preciso ter, quem é a população seriam todos, né, os indivíduos de um determinado local, e a amostra seria uma parte dessa população. Então participarão da pesquisa 5 professores de educação física do município tal, sendo tantos professores da rede pública estadual e tantos da rede que faltou, tantos da rede estadual e 5 da rede provavelmente municipal. Como instrumento foi realizado, né? Como não foi realizado porque é um projeto, né? Como instrumento de pesquisa, né? Será utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas. Então aqui, olha aqui, eu preciso, né, fazer uma separação. Aqui eu falei sobre a população, então eu vou abrir um novo parágrafo para mim falar sobre o que? Sobre o instrumento de coleta de dados. Na sequência, é um conteúdo também falando sobre o instrumento, né? Então o questionário foi construído pelo autor e validado por 3 profissionais com experiência na área. Então, se eu construir um questionário, eu preciso ter a validação. O que é a validação? A validação do questionário é você construir um questionário baseado no que você quer pesquisar, e enviar esse questionário, né, com os teus objetivos para 3 profissionais com experiência na área da tua pesquisa. Eles vão analisar se as perguntas que você formulou estão de acordo com o objetivo que você tem, para saber se aquelas perguntas vão conseguir responder ou se elas vão conseguir se relacionar com o objeto da sua pesquisa. Tá ok? Sem a validação dos professores, você não vai poder utilizar o questionário. Eu posso utilizar um questionário já pronto? Sim. Eu posso pegar um questionário de um determinado trabalho, de um determinado artigo, e aí aqui vai aparecer como o instrumento de coleta de dados foi, né, ou será utilizado, baseado no original, e daí eu faço a citação do autor. Então eu digo que já existe um instrumento de pesquisa de coleta de dados já de outro trabalho e eu vou utilizar aquele instrumento, ok? Então, para participarem da pesquisa, a amostra
assinará o termo de consentimento livre esclarecido. Os dados serão analisados através de estatística básica e apresentados na forma de tabela. O presente projeto de pesquisa será enviado para análise e avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa na instituição. Primeiro exemplo. Segundo Andrade, 2010, a pesquisa é o conjunto de procedimentos, faz a citação. Pesquisa pode ser original de resumo, falando sobre a pesquisa. Aí aqui ele fala sobre que tipo de pesquisa é, né? Será uma pesquisa de campo, onde a coleta de dados é efetuada, né, em campo, em loco. E ele faz a explicação sobre o tipo de pesquisa. Então, eu falei sobre a pesquisa, ele falou sobre a pesquisa, ele deu a definição que tipo de pesquisa que será feita. E daí ele faz mais um comentário, baseia-se na observação dos fatos e tal. Coloca lá para Marconi, de acordo com Andrade, né, a PUD, mais uma citação sobre a pesquisa de campo. Agora ele fala sobre a questão da amostra, farão parte da amostra tantos professores da rede municipal de Lages, escolhidos tendo como facilidade o acesso do pesquisador. Então, quando você define uma amostra, você precisa colocar o quê? Por que você utilizou? Então, foi uma amostra, né, que foi escolhida intencionalmente, em função dos objetivos que você tem. Então, isso precisa ficar claro, certo? Por quê? Porque dependendo da amostra que você utiliza, você pode generalizar os teus dados ou não. Tá ok? Para mim falar, por exemplo, que os professores do município de Lages não possuem pós-graduação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrevistar todos os professores de educação física do município. Se eu utilizar o conhecimento da estatística, eu posso pegar uma amostra que seja representativa e, através dessa amostra, chegar a concluir que os professores do município de Lages, né, possuem, ou, né, quantos por cento possuem pós-graduação e quantos não. Se eu não fizer isso, né, eu não posso generalizar os dados que eu tenho. Então, os resultados da minha pesquisa vão estar atrelados ao quê? A situação que eu escolhi de amostra, por exemplo. Então, se eu for falar aqui, se esse conteúdo aqui for, por exemplo, sobre a questão da ludicidade, né, os resultados em relação à ludicidade vão ser considerados só em relação à quantidade, né, de autores, de professores que foram pesquisados. Nesse caso aqui, nesse exemplo, farão parte da amostra professores do município, né? Só que ele não cita o que? A quantidade, né? Não aparecem quantos vão fazer parte. Então, isso precisaria ser revisado. Então, esse item aqui está faltando o quê? O número. Beleza. O instrumento de coleta de dados será feito através de uma entrevista estruturada. Então, também tem um roteiro, existe um procedimento. E os dados vão ser analisados tendo como base os autores da área. Beleza? Então, já é um segundo exemplo com algumas questões já diferentes. Certo? Terceiro exemplo. O trabalho a ser realizado é uma pesquisa de campo descritiva e diagnóstica, pois é aquela que você vai a campo para coletar as informações. Beleza. Aí aqui é sobre o nível de conhecimento. Opa, aqui não é objetivo, aqui não vai objetivo. Nesse caso, nesse exemplo, isso que o autor, né, fez aqui não está correto. Então, na metodologia eu vou dizer, se for falar o que é pesquisa, vou dizer que tipo de pesquisa que é, mas eu não vou colocar o que? O objetivo. Eu vou desenvolver sobre o nível de desenvolvimento. Está errado. Esse projeto de pesquisa é uma pesquisa de campo. Opa, lá em cima eu já tem, né, fala que o trabalho vai ser realizado, é uma pesquisa descritiva. Aqui eu estou repetindo. Embaixo, de novo, e também é descritiva. Opa, daí eu falei aqui em cima é descritiva, falei aqui que é descritiva e aqui, opa. Então, nesse caso, esse exemplo aqui precisa ser revisto, né? A forma de organização dessa metodologia. Na sequência, farão parte da população 10 professores
que trabalham no município, onde farão parte da amostra apenas 8, sendo 6 professores de escola do estado e que trabalham nas escolas do município. Interessante, né? 10, a população seria todos os profissionais de educação física. Aqui não aparece. No município tem bem mais do que 10 professores, a população de professores do município. E aqui uma confusão, né, que trabalham na escola do estado e 2 que trabalham no município. Então aqui mais um erro, mais um detalhe, né, que na hora de escrever, para a gente não ter perigo de trocar informação ou misturar, né, uma coisa com outra. Então será utilizada esta amostra, pois é fácil acesso para o pesquisador a esses professores. O instrumento de coleta de dados será através de um questionário, beleza, validado, ok, e análise e interpretação dos dados, segundo tal, ele faz uma definição dos dados. Então, aqui está um exemplo do que? De que eu não posso repetir, né, e eu tenho que seguir uma sequência lógica da metodologia, certo? Quarto exemplo, como a gente falou que podem ter mais parágrafos, vamos dar uma olhada nessa proposta aqui. A autora, né, o autor colocou lá o item 1.7 é a metodologia, e ele já começou a dividir em subtítulos. Natureza da pesquisa, então cita vários autores. Local da pesquisa, fala sobre os participantes da pesquisa, fala sobre a amostragem, como se calcular em função da quantidade de alunos da onde esse autor ia buscar, do local e do ambiente da pesquisa, da coleta e do registro de instrumento de dados em função da pesquisa dela e como será a análise dos dados, e equipamentos e materiais e os critérios de participação da pesquisa, além das considerações éticas. Então, quando a gente falou, né, análise de riscos e benefícios ainda. Então, quando a gente falou 5 parágrafos, aqui está um exemplo que a forma de organização, né, de que alguns chamam de material e de métodos, esse é um exemplo bem claro. Então, lá são 10 itens que essa autora colocou. Natureza da pesquisa, local, participantes, amostragem do ambiente do local, da coleta de registro de dados, análise de dados, equipamento e material, critérios de participação e considerações éticas, certo? E análise de riscos. Quinto exemplo. Conforme autor, pesquisa em um conjunto, faz a definição da pesquisa, né, que está trocado ali, é uma pesquisa de caráter qualitativo, pois não irá tomar como base dados numéricos. É uma pesquisa exploratória designada como um estudo de caso. Então é diferente. Dá a definição do que seja um estudo de caso, aí coloca os autores como citação, né? Faltam aqui na metodologia científica o número de páginas, porque são citações, né? Nesse caso aqui, são 3 linhas. A princípio, se a gente for pegar a formatação do texto, eu acredito que ele fique menos que, olha lá, 1, 2, 3, ficam 4 linhas, né? Por isso que ele ficou ali como, né, citação direta e com recuo de página, né? E quanto ao objeto de pesquisa, né, denominado coleta de dados efetuadas em campo, então a pesquisa de campo e um estudo de caso. Por quê? Para a parte da pesquisa, um aluno e um professor da turma de educação física de um determinado local. Para a coleta de dados serão utilizados questionários, entrevista com o professor, né, e os dados vão ser analisados de acordo com os autores da área. Então esse é um exemplo de estudo de caso. Então é diferente, né, no sentido de que ao invés de várias pessoas participarem, né, o estudo se resume a poucas pessoas. Beleza? Lembrando,
para finalizar, dica, né? 5 parágrafos pelo menos. Então agora você viu que eu posso ter muitos parágrafos, né? Vai depender se você vai conseguir deixar claro como a pesquisa vai acontecer. Então eu posso em 5 parágrafos colocar, né, o tipo de pesquisa, quem vai fazer parte, o instrumento, análise de dados e a forma que eu vou trabalhar, ou eu posso, como no exemplo que a gente viu, né, colocar vários subtítulos e me aprofundar em cada um deles. Tá ok? Tá dadas as dicas e até a próxima. Valeu!